Just call out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é dia do nosso Criadores de Realidade, com o Dr. Paulo de Sá. E eu vou querer que ele fale hoje pra gente de uma coisa que eu tenho certeza que em todos os nossos programas com ele, tem um monte de gente, né, pensando sobre isso, se perguntando sobre isso. Bem-vindo, Dr. Paulo. Hoje eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre, tudo bem, nós criamos nossa própria realidade, né? E eu mesmo já falei sobre isso, abordando pelo lado da física quântica, de várias formas. E ele tem falado muito sobre isso, tentado explicar para a gente como é que isso funciona. Mas vamos fazer uma pergunta mais direta, eu tenho certeza que já passou pela cabeça de muita gente. Ora, se nós criamos nossa própria realidade, né? Por que um grande número de vezes, não é pouco não, um grande número de vezes, nós criamos realidades que nós não queremos, que nós, depois que elas acontecem, nós não achamos que foi bom pra gente, né? Às vezes são até muito ruins, doenças e muitas outras coisas, né? Então, como é que isso acontece? Como é que a gente faz isso com a gente mesmo? Como é que funciona a coisa, hein? Essa é uma boa pergunta, porque todo mundo me faz essa pergunta todas as vezes pois que eu vou falar desse tema, quando é uma entrevista, quando é uma palestra. Nos meus cursos de meditação, eu sempre trabalho meditação, mas associado à noção de criação de realidade e tal, para que você possa criar uma nova realidade. Mas para pensar em criar uma realidade a partir do nosso desejo, do nosso estado atual de reflexão, exige a gente conhecer alguns detalhezinhos que não são complicados, que são tranquilos, que eu vou tentar explicar para vocês agora, né? Então, você imagina o seguinte, tudo que você está observando com seus sentidos, com a visão, com a audição, com o tato, com o cheiro, o paladar, tudo que você está percebendo com os seus sentidos, ele tem uma determinada limitação de percepção. Por exemplo, o seu cachorro ouve coisas que você não ouve. Com certeza. Não é o fato de você não ouvir que não existe. Ou seja, aquela frequência, ela chega no meu ouvido, aquele barulho chega no meu ouvido, chega no ouvido do cachorro. Quando chega no ouvido do cachorro, ele correlaciona alguma coisa, mas eu não correlaciono, porque aquela frequência não consegue estimular o meu sentido da audição plenamente. Mas aquela onda de energia chegou, aquele som chegou. Eu só não ouvi, mas ele chegou. Será que ele entra por algum outro lado, algum outro lugar que eu não estou vendo? E aí que começa a nossa conversa. Por quê? Porque tanto da luz que você vê, tem um monte de luz que você não vê, mas que é parte da luz e que também continua a existir e também excita a sua retina, os seus olhos, mas não é decodificado no cérebro. Inclusive cores, né? Cores, inclusive. Para quem não sabe, tem cores que nós não enxergamos. Exatamente. Então, tem uma parte que é uma questão de treinamento. Por exemplo, um artista plástico é capaz de perceber nuance de diferenças de cores que uma pessoa comum não vai perceber, vai dizer, tudo vermelho. Aí ele vai dizer, não, esse vermelho aqui tem um pouquinho de laranja, esse vermelho tem um pouquinho de rosa, não é tudo vermelho. Ele vai te mostrar as diferenças. Porque se você vê rápido, na nossa visão não treinada, a gente vê uma coisa só. Só que ali tem várias outras coisas. Então, bom, quando eu ouço, eu ouço uma coisa, mas tem várias outras coisas, vários outros sons que também estão chegando. Só que são armazenados. Essas informações que não têm
logo imediata interpretação da nossa mente, elas ficam armazenadas. Aí você vai me perguntar, Paulo, aonde é esse porão? Onde é que essas coisas ficam armazenadas? Pois é, elas ficam armazenadas no seu campo de energia. Eu já conversei com vocês outras vezes, né? Nós temos um campo de energia em torno da gente. Esse campo de energia, ele é a vibração da energia do meu corpo e também do meu espírito. Então, esse campo de energia que está para além do meu corpo físico, ele guarda nele o registro de todas essas informações, a memória de todas essas informações que são captadas, mas você não presta atenção. Vamos de novo, para ficar mais claro. Eu estou vendo uma cena na rua, acontecem um monte de coisas. Eu só vou memorizar aquilo que eu prestei atenção, mas eu vi todo o cenário. Mas se eu pedir para você descrever todo o cenário, você não vai conseguir. Você vai falar assim, eu lembro que tinha uma árvore, mas não me lembro qual era a cor bem dela. Eu me lembro que tinha uns carros, mas você não sabe quais eram os carros. Mas você lembra que estavam ali, porque você recebeu essa informação. Essa informação que você recebeu foi para onde? Foi para o porão. Aí o porão nosso é nosso campo de energia. Aí você vai dizer, Paulo, peraí, não cabe toda a informação que eu recebo desde que eu nasci, não cabe nesse campo de energia. Aí eu digo para você assim, é porque você está pensando na matéria. Na energia, a memória da capacidade de um campo de energia é infinitamente maior do que a memória do campo físico. Vou te dizer isso, olha só. Vou pegar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Quando que você poderia imaginar, pessoal que é mais da nossa idade, pessoal que não era da época do cartão de banco, que nesse chipzinho que tem aqui, esse troço desse tamanho, ia caber um mundo de informações. Um mundo de informações. Todas não é no cartão, gente. Não é o cartão inteiro. É um chipzinho que está ali dentro do cartão. Esse pedacinho aqui que é prata. Trequinho desse tamanho. E cabe 1 bilhão de informações. Aí, se nisso aqui, que é físico, cabe essa montoeira de informações, por que o meu campo, que não é físico, não é desse tamanho, não vai caber muito mais coisa? A questão é que, se a gente fosse lembrar de tudo que a gente capta a todo momento, a gente ia ficar doido. O físico não ia aguentar. A gente não ia aguentar. Então essas coisas ficam guardadas. Mas elas ficam guardadas, mas não sem utilidade. Eu não estou lembrando direito, mas eu não sei se aquela biologia da crença, o Lipton, se eu não me engano, sim, Bruce ele Lipton. Ele fala que eu não sei direito se eu sei que a relação é essa, mas é para cada 40 informações que nós assimilamos na nossa mente consciente, vai na mesma visão, aquilo que exemplo que você me deu, por isso que lembrou. Você olha para uma paisagem, você pega 40 informações na mente consciente, 40 milhões na mente inconsciente. Isso. Entendeu? Eu lembro que é uma discrepância dessa, eu acho que é 40 milhões, eu só não lembro se é 40 ou 20. Não, é muito Agora, maior. Assim, uma discrepância, né? 40 milhões eu tenho quase certeza que é esse valor que ele deu. Na mente inconsciente, para 40 que a gente pega na mente consciente. A proporção é gigantesca. Muito. Então isso é que é importante saber, né? A proporção do que eu capto é pequenininha em relação ao que eu não percebo que capto. Então você capta muita coisa e guarda. E é importante que você guarde porque esses são seus referenciais. Aquilo que te chamou a atenção, aquilo que é a tua experiência, aquilo que é a experiência de quem você herdou. Você herda as experiências do pai, da mãe, dos avós, todas essas experiências você herda também. E muitas dessas, se são experiências repetidamente vividas, elas ficam incrustadas num campo energético que fica em volta dos nossos genes e vai formando um campo epigenético que vai fazer com que os nossos genes se manifestem de uma determinada maneira. Então, comportamento é transmitido de pai para filho, de avô para neto, de avô para filho, às vezes pula a geração, mas chega no outro. E isso não é uma característica genética que dá a cor do meu olho.
É um conjunto de genes que são ativados por conta de um campo de energia formado por aquele comportamento que gera aquela estrutura. Que podem ser alterados, né? Que podem ser, por isso é uma grande notícia. Há sempre um progresso ou uma evolução, né? Exatamente. Um progresso ou um retrocesso. É, um retrocesso. Né? Vai depender das suas escolhas, das suas decisões, o que você vai fazer com esse material que você recebeu. E esse material que você recebeu é com esse que você vai seguir nesse mundo. E aí você vai poder transmutar esse material todo e criar uma nova possibilidade para você. Ou vai repetir tudo aquilo que já foi feito antes e você ainda vai passar isso para os seus filhos e assim por diante. O que é importante saber é o seguinte: todo esse material que fica registrado no seu campo de energia, ele está vibrando, ele está pulsando. Esse material que está pulsando, ele está gerando um potencial padrão de realidade que vai aparecer. Aí que vem o negócio. Porque eu desejo que a realidade seja de um jeito, mas nesse meu campo tem um monte de coisas que às vezes vão na contramão do que eu estou desejando racionalmente. Porque são provenientes de acúmulos de experiências que me foram passadas por outras pessoas, que foram herdadas, ou do próprio meu processo educativo, que me traumatizou de alguma maneira e aquilo guardou. E aquilo fica reverberando. E tudo isso reverberando cria a realidade que surge. Por isso que a gente não tem controle sobre a realidade. A realidade surge, a gente fala assim, mas eu não queria isso, eu não desejava isso. O teu pedaço de eu que diz que não queria isso é desse tamanhinho, frente àquele que está acumulado e que essa é a probabilidade de acontecer, porque se você acumulou tudo isso. Se você quer mudar a sua realidade, não dá para mudar só no querer intencional aqui. Eu quero que minha realidade mude assim. Então você vai ter que mergulhar no teu porão, aí vai ter que observar e ver o que está lá registrado e começar a catar as coisas que estão ali. A grande vantagem nessa história, você vai dizer, meu Deus, se esse negócio é tão grande, tem tanta informação, dá até preguiça em começar a mexer nisso, né? Tem uma inteligência na organização da informação. As informações, elas são todas interconectadas. É uma grande rede de informação que está no nosso campo de energia. Então, quando você começa a tocar pontos de rede, que são, digamos assim, polos de informação, você, ao decodificar, você desmancha um monte. Um monte de coisas que estavam atreladas àquilo, fortalecendo aquilo, perde o sentido, perde força e aquilo é transmutado. Então não é uma coisa que você tem que ir uma por uma para desmontar, não precisa. Por quê? Porque essas umas por umas são reunidas em semelhanças. Sabe quando você vai numa biblioteca e fala assim, eu vou naquela prateleira dos romances. Então ali está a prateleira dos romances. A gente tem a prateleira dos romances no nosso campo de energia também. Tudo que for romance não está espalhado para tudo quanto é canto. Está na prateleira dos romances. Por quê? Porque eles têm semelhança no modelo de emoção vivida, no tipo de maneira, do modo como você enfrenta essas emoções vividas. E tudo isso vai dando uma semelhança e vai articulando toda uma teia com o mesmo padrão vibratório. Se você vai no núcleo-chave, naquele polo que eu falei, que alimenta toda a teia e desmonta, toda a teia desaparece. Como um milagre. E aí você abre ali um espaço de possibilidade. Esse é o momento que eu alcanço esse estado quando eu entro em meditação. A gente não, na vida comum, a gente não consegue interferir tão diretamente. Então você precisa de usar recursos que te deixem com a consciência diferenciada, assim, um estado mais leve, para você fazer esse mergulho. Você pode até fazer esse mergulho pela razão. Você deita lá no consultório de um psicanalista e vai ficar 30 anos com você rodando para achar onde é que está esse polo, né? E aí fica ali. Mas você tem hoje ferramentas mais potentes que você consegue acessar esse lugar, e quando você desmonta uma teia dessas, você tem a oportunidade de colocar alguma coisa no lugar, porque você sabe que tudo que está vazio
é ocupado com alguma coisa. Se você não ocupa com alguma coisa, alguma outra coisa vai ocupar. Então, para não entrar mais coisa que eu não quero, eu vou botar aquilo que eu quero. Esse é o momento que eu entro com a minha intenção. Eu desmonto aquilo que estava operando, que estava afetando a minha vida e construindo uma realidade inadequada, um namorado chato, uma namorada chata, uma pessoa que me maltrata, um chefe, um tipo de trabalho que é ruim e que toda vez você sai, você sempre cai naquele tipo de trabalho que é ruim e esse tipo de coisa, que você está atraindo aquilo. Por quê? Porque aquele polo está funcionando. Se eu desmonto aquele polo, eu posso botar agora os ingredientes do polo que eu quero que funcione. Eu não vou ter controle 100% disso, porque a gente não tem controle sobre a vida. A vida está além da gente. Mas tem uma boa parte que você pode estar ali organizando, dentro da sua maestria. Aí você vai começar a definir o que esse polo vai fazer e como ele vai pulsar. Uma coisa é muito importante. Você nunca vai ter controle sobre os resultados que vão advir dessa realidade que vai se manifestar. Essa é a grande magia. Isso não é uma pena. A vida só é maravilhosa porque ela é uma surpresa. Se a vida fosse previsível, não tinha surpresa nenhuma. Eu não ia ter esse estímulo, né? Essa imprevisibilidade, digamos, ela vai ser maior na medida em que esse meu trabalho não teve como base um desenvolvimento espiritual grande. Claro. Quanto maior for o meu desenvolvimento espiritual, quanto mais eu usei o desenvolvimento espiritual para fazer esse mergulho, menos surpresas eu vou ter. Agora eu queria dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse trabalho que o Paulo está falando é dificílimo. É muito difícil. Certo, Paulo? Você concorda? É difícil. Eu troco a palavra. Eu digo o seguinte, eu digo que é desafiador. Porque se eu disser para a minha mente que é difícil, eu até desisto só na palavra. Não, porque... Eu digo, é desafiador, porque exige disciplina, persistência, exige determinação, exige qual é a tua motivação de base? É obter alguma coisa em benefício próprio ou tua motivação de base tá faltando a espiritualidade. Se for esse... Exatamente. Né? Agora, eu não desgosto da palavra difícil, porque para mim eu encaro, quando eu uso essa palavra comigo, no sentido de que eu sei, fico consciente que eu tenho que aumentar minha força de vontade, a minha disposição, o meu empenho. Ela não me assusta, mas pode ser que para muitas pessoas assuste. Isso é difícil. Eu costumo dizer até para os meus alunos que difícil é o que eu não sei. O que eu sei é fácil. É verdade. Entendeu? Então não existe nada difícil. Então, para quem não tem essa mentalidade, realmente a palavra difícil pode ser assustadora. Agora, isso é a má notícia. A boa notícia é que depois é como se eu aprendesse o caminho das pedras. Depois que eu começo a aprender a como fazer esse mergulho em mim mesmo, fica cada vez mais fácil. Exatamente. Então, é como eu já falei em outros programas aqui, né? Às vezes as coisas podem parecer assim diferentes, assustadoras, ou que a gente aqui também é meio maluco, ou coisa parecida, entendeu? Com o Luiz, às vezes, quando ele fala alguma coisa, ou eu sozinha. Então, e eu sempre digo, vamos fazer o seguinte, coloque em prática, porque vocês vão ver resultados. Então, escutem o que ele está falando e tentem caminhar por esse caminho, né? Por essa busca, que quando vocês começarem a ver isso, vocês vão ver que é extremamente prazeroso, os resultados trazem muita alegria. Esse ponto que você tocou, ele é crucial, na verdade. Como é que eu trabalho isso do ponto de vista prático? Né? Vamos ver como é que a gente trabalha isso do ponto de vista prático. Eu tenho uma admiração por pessoas que são generosas, são genuinamente generosas. Elas não desperdiçam, elas são generosas. Então elas sabem valorizar para aquela pessoa correta. Ela não dá alguma coisa para alguém que não merece receber. Ela dá para alguém que merece receber e ela dá com prazer, porque a alegria do outro é a alegria dela. Então, essa pessoa é generosa. Então, eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que são assim. Então, se eu não consigo ter essa generosidade, porque às vezes a gente tem espasmos de generosidade, né? Às vezes a gente é generoso, às vezes a gente é mesquinho e tal. Então, mas a gente gostaria de ser generoso.
Está no estado de espírito da generosidade. Então tá bom. Então você faz essa reflexão sobre você. Não é nada difícil. Fala, bom, eu quero ser generoso na minha vida. Eu não vou sair distribuindo coisa para todo mundo. Eu agora quero observar os sinais que o universo me traz, qual é o momento adequado de eu exercitar minha generosidade. E aí você vai estudar aquele fenômeno que está no porão, que vai mostrar para você aonde você é mesquinho. E não está fazendo de maldade, nem para a sua realidade ser ruim. É para você ver e transmutar a mesquinhez. Você só vai conseguir modificar a sua mesquinhez se você enxergar onde ela está. Isso. Como é que você vai matar o rato se você não sabe onde é que está o rato? Eu preciso ver o rato. Eu vou catar a toca do rato, não é? Então, eu vou catar a toca do rato. Achei o rato. Aí eu posso cuidar desse rato, ter uma outra opção para ele. Mas se eu não conheço o rato, não sei onde ele está, não adianta nada. Então, veja bem, eu não estou pedindo para você subir numa montanha, meditar o dia inteiro debaixo da chuva, para você ter um êxtase e entender a sua vida. Estou falando para você, escolha um atributo que seja um atributo nobre, um valor nobre da humanidade, que você considera importante para você e que você quer desenvolver em você. Começa por aí. A gente tem que começar pelo passo mais fácil. Começar pelo passo mais difícil dá até preguiça. Então, vou começar pelo passo mais fácil. Mais fácil qual é? Escolhe aí o atributo. É o que? Compaixão? É generosidade? É potência? É liberdade? Escolhe aí o que você quer. Coragem. Escolhe aí o que você quer, um atributo. Eu tenho um oráculozinho que eu uso para os meus cursos de meditação, e aí eu até entrego para as pessoas que fazem o curso e tal, eu falo, olha, pega esse oráculo, se você não tem ideia de uma palavra, pega aqui, eu te dou algumas chances aqui, umas oportunidades. Aí a pessoa tira e fala, puxa vida, outro dia a pessoa falou assim, justo, ela tirou a palavra justo do oráculo. Aí ela já veio, não, que justo? Eu falei, não quero que você elucubre, fique pensando o que é justo. Pega aqui no livrinho o que diz esse justo que você tirou. Aí ele pegou e o justo quer dizer a justa medida. Não é a justiça que está posta aí com uma lei que muitas das vezes é injusta, né? É o justo que significa a justa medida, a proporção correta daquilo ser feito no benefício do outro, sem tirar potência e liberdade e autonomia do outro. Então é o justo, aquele ponto. Pode ser que para um filho você dê um copo cheio, para o outro você dê um copo com um dedo de água. Ah, mas você não foi justo. A noção de justiça não é igual para todo mundo. Está errado. É porque cada um tem uma circunstância, uma condição, é um ser diferente, então para ele aquilo cabe, para o outro cabe outra coisa. É o justo, a justa medida. Então, o quanto você consegue fazer as coisas em justa medida para você mesmo, respeitando as suas necessidades e, consequentemente, para os outros, né? Aí a pessoa ficou parada, falou assim para mim, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, ué, agora, se você determinou para dentro de você, intimamente, que você quer conhecer o que é essa justa medida, o universo vai te apresentar onde você é injusto, aonde você não está balanceando bem as suas medidas, aonde você está exagerando para um lado e está sendo escasso do outro lado. Então, aí aquilo vai ficando claro. Por que eu dei demais para cá? Eu dei demais para cá porque eu esperava ser reconhecido, porque eu admiro aquela pessoa, tenho inveja dela, quero que ela seja minha amiga. Eu falei, bom, então você não estava sendo justo, você estava sendo interesseiro, né? E aí você está estudando a si mesmo e ninguém vai ficar te desmascarando, não, é você se desmascarando. Aí você fala, nossa, me peguei agora numa, vixe Maria, isso não pode ser. Eu tinha combinado comigo mesmo que eu ia ser justo. Aí você precisa do outro atributo que a Madalena colocou, precisa de coragem. Precisa de coragem e falar assim, não, isso aqui não vai continuar não. Eu carreguei isso até hoje na minha vida, me levou para um monte de situações complicadas que eu não precisava ter passado, mas tive que passar para poder aprender, uma vez que eu não estava vendo de outra maneira, mas agora eu não quero mais não. E eu não vou alimentar isso aqui. Aí você toma uma decisão. Essa decisão tem consequências. Todas têm consequências. E não são previsíveis as consequências. Essas consequências vão te trazer novas informações,
novas riquezas de crescimento. Aí você, puxa, agora aprendi isso aqui, olha só, eu pensei que eu tinha perdido isso, mas agora eu ganhei isso. Gostei desse negócio. Aí você vai lá e experimenta mais um outro ponto. E assim a gente tem que fazer incessantemente até o dia da nossa morte. Não tem um momento que você se aposenta disso, não. Isso para mim é uma boa notícia, porque a aposentadoria para mim não tem graça nenhuma se eu ficar de papo pro ar olhando televisão. Não acho graça nesse negócio. Para mim, eu quero me investigar até morrer. Tudo que eu puder usar nessa vida para crescer, com essa oportunidade que eu estou tendo, não vou abrir mão dela. Pode ser que eu saia daqui e seja atropelado ali. Eu não sei, eu não tenho previsibilidade, então eu vou trabalhar incessantemente até o dia que eu resolver sair desse lugar, né? Então, esse lugar que a gente vai estar trabalhando, ele é um lugar que tem coisas muito interessantes, esse porão, mas nos reserva também coisas difíceis. Coisas que a gente enterrou lá, ou que nossos antepassados enterraram, que ninguém quis ver. Se você não vê, você vai passar isso para os seus filhos. E eles vão ter que carregar essa realidade construída na vida deles, para eles, alguém tem que desmontar nessa história. É um que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Alguém vai ter que parar essa história em algum ponto. Porque esse vai trazer sofrimento subsequente, até que alguém acorde. E aí interrompe. Veja bem, quando você acorda num processo desse, você liberta todo mundo que veio antes. Já imaginou isso? Você liberta teu pai, tua mãe, teus avós, bisavós, trisavós, tataravós, blá, 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 blá. Você liberta uma humanidade. Quando você consegue se libertar de um aspecto que estava aprisionado em você. Você tinha ideia disso? Você tinha ideia dessa tua responsabilidade como um ser encarnado, vivendo a experiência humana, que você tem a oportunidade de libertar todo mundo para trás? E para frente também. Consequentemente, se eu resolver aquilo, eu não passo adiante. Eu crio um novo futuro. Para mim e para toda a humanidade, porque aquele processo foi interrompido. Ele foi transmutado. E por que você fez isso? Você fez isso não só porque você quer melhorar a sua vida, porque é normal a gente querer melhorar a vida da gente, mas porque você é amor. E o amor faz isso. O amor, ele trabalha o movimento da manifestação. E o movimento, para ele existir, tem que haver transformação. Se não tiver transformação, emperra o movimento. Aí ele vai ter que acontecer na marra. Uma coisa que é importante lembrar é que esse porão, né, essas coisas que nós vamos guardando, como elas estão guardadas, escondidas, em via de regra geral, isso acontece porque nós achamos que são verdadeiros monstros com os quais não queremos lidar, dos quais nós temos medo, né? E muitas vezes, quando você faz esse processo de descoberta, você percebe que não era um monstro, em vez de ser um dragão, era uma lagartixa. Mas, por exemplo, isso a gente vê muito em casos de traumas infantis. A criança às vezes passa por uma experiência que até traumatizou ela, né? E ela guardou, escondeu aquilo. Mas quando ela revê aquilo em adulto, ela vê que não era exatamente na proporção que ela imaginava que fosse. E o fato dela conseguir perceber aquele movimento, aquele fenômeno que aconteceu novamente, e perceber que não era do modo como ela criança, não tinha, digamos, a grandiosidade que ela criança imaginou que tinha, né, faz com que a pessoa consiga resolver aquilo com muito mais facilidade. Isso daí que você falou é daquele filme do Monstros S.A., né? Aquele desenho animado. É muito legal, não viu não? Qual dele? Mas qual pedaço? Não estou assistindo. O Monstros S.A. que o filme eu vi. O garoto fica morrendo de medo do monstro. Quando abre a porta, o monstro, o garoto, Aí o garoto fala assim, o que vai acontecer agora? Ele falou, não sei, você que me inventou, você tem que decidir. Eu sou o monstro que você criou, né? Então a gente cria um monstro. Porque imagina, você é uma criança. É verdade. Acontece um monte de coisa. Essas coisas são como se fosse um balão.
essas coisas têm uma dimensão. Aí encheu o balão com um monte de... São as impressões que você, criança, teve daquele fenômeno. E você mesmo ficou segurando a saída do ar do balão, né? Você cresceu, ficou adulto e o balão está daquele tamanho. Aí você, ai meu Deus do céu, tem um trauma terrível na infância e tal. Aí você vem com uma pessoa que te ajuda e fala assim, olha só, dá para você afrouxar um pouquinho o dedo? Afrouxa um pouquinho o dedo. Isso. Aí o balão esvazia. E agora? Ué, o balão murchou realmente. Aquilo que eu pensava que era imenso, é um balão murcho. Ele não tem energia. A energia foi você que colocou a intensidade naquele processo. Aí aquilo ficou um balão cheio. Você tirou a intensidade, o balão esvaziou. Então, é um pouco essa semelhança do mergulho no porão. A gente vai ter que soltar os nossos dedos, porque a gente tem dedos invisíveis que ficam segurando os nossos balõezinhos, e a gente vai começar a soltar um por um. E esses balões vão murchando e a gente ganha potência. Porque a nossa potência, ela é meio que, vamos imaginar assim, ela é roubada por esses balões. E elas servem para manter os balões cheios e me manter apavorado. Do momento que eu olho para os balões esvazios, a potência volta para mim, para a minha energia original, a minha energia criativa e realizadora. Aí eu tenho todo o gás do mundo, eu quero mudar o mundo, uma vez que meus balões esvaziaram. E eles não estão mais roubando a minha energia com fatos que não têm a relevância que tiveram naquele momento, mas que puderam ser revisitados e transformados, né? Você vê muito isso, por exemplo, em certas patologias em que a pessoa tem, esse exemplo que você falou é legal, os balões. Então ela tem aqueles conteúdos que causam pânico a ela, né? E às vezes ela está vivendo uma vida normal e de repente alguma coisa que acontece na vida dela é como se fosse um gatilho que detona aquele assunto que está ali no balão com o qual ela não consegue lidar, do qual ela tem medo. E aí muitas vezes é do jeito que ela não sabe nem exatamente o que é, mas tem medo, né? Era só, como disse Paulo, afrouxar um pouquinho os dedos. E aquilo, quando dá aquele gatilho, detona aquilo, muitas vezes a pessoa, por exemplo, síndrome de pânico, tem a ver com isso. São gatilhos que são detonados e que, se a pessoa se trabalhasse, né, conseguiria resolver isso. Só que não só a própria pessoa, quanto mais aquele gatilho for acionado, mais medo ela sente, e aí o medo trava tudo, né? Como também quem está à volta, né? O conceito de proteção é meio às vezes invertido. Quer dizer, a proteção que aquelas pessoas estão dando, evitando que aquela pessoa tenha contato com uma série de coisas, está sendo o que está fazendo com que aquela doença ganhe corpo e ganhe volume, faça o que você falou, tire a potência cada vez mais da pessoa e ela vai ficando cada vez mais enfraquecida. Não estou dizendo que tenha que jogar ela às feras assim, não disse isso, mas um trabalho carinhoso, amoroso, de começar a trazer a pessoa a percepção das coisas que estão à volta dela, né? E normalmente quando existe um contato amoroso em volta, amoroso que eu estou falando sincero, né? Porque a gente vê muita coisa, muita relação que é tão amorosa, mas que não tem amor realmente, né? É uma coisa mais, é uma mise-en-scène, são as máscaras. Mas quando você tem isso, a pessoa se sente, e às vezes não sabe nem porquê, se sente segura para de repente começar a penetrar em si mesmo, né? A dar uma certa coragem, ter aquele suporte amoroso em volta. Só isso, às vezes, já é uma grande ajuda. Já dá muita força. Esse aspecto é importante, porque na verdade cuidar é fortalecer a potência do outro. Isso que quer dizer cuidar. Isso. Nossa, ele resumiu muito bem o que eu falei. Deu para entender bem, inclusive, para vocês, o que eu estava tentando passar. É exatamente isso que ele falou agora. E a gente tem que ter um pouco de observação, cuidado de fazer também uma autoanálise do meu comportamento com o outro, né? A gente está falando aqui da gente com a gente mesmo, mas eu acho que, de repente, alertar para isso, porque existem muitas pessoas que, se tivessem um pouco mais de apoio emocional,
não sei se a expressão abrangeu tudo, né? Teriam muito mais forças para fazer esse trabalho de autoconhecimento, que muitas vezes essa falta de potência, como ele falou, esse sentimento, vamos dizer, de abandono, e a pessoa às vezes não sabe nem explicar por quê, porque pode fazer com que ela não consiga, ou que ela nem tente trilhar um caminho de crescimento. Então, o entorno é muito importante. Você pega em cima desse tema da potência, né? Você imagina o seguinte: o sistema educacional, ele é um enfraquecedor da potência original. Infelizmente né? Então ele vai retirando a potência da pessoa e vai submetendo a pessoa a uma série de condicionamentos. Isso, né? E aí, obviamente, que esse aprendizado vai para o porão que eu falei para vocês. Então, você aprende que o correto, e para você ser aceito e ser amado, você precisa ser obediente, submisso. Então, quando você fica adulto, essa submissão te traz sofrimento, você te traz fraqueza, você não sabe, te traz perda da capacidade de entender o seu próprio propósito na vida, porque você está impotente. Essa potência lhe foi retirada e foi colocada para o porão, ou seja, você não está conseguindo acessar a sua potência. Ela está enchendo balões lá no porão e estão todos cheios, guardando sua potência lá, provenientes desses processos educacionais que vão criando uma coerção sobre você. Bom, agora eu quero mudar minha realidade, agora eu quero ser potente. É só 1, 2, 3 e já, né? Vou concentrar, eu vou acordar de manhã, vou dizer, eu sou potente, eu sou potente. Você vai falar a vida inteira. Não adianta você ficar falando essa afirmação. Essa afirmação sem o estudo interno no porão, ela não tem potência. Aí você está o quê? Você está entregando sua potência para um ritual. Não. Agora você volta, estuda você lá dentro. O que te tira a potência? E aí você vai me perguntar assim, mas Paulo, olha só, por que eu fico agarrado no balão? O que faz a minha mão ficar agarrada e não deixar a potência voltar para o lugar original? É porque geralmente, na maioria das vezes, a potência nossa é esvaziada sob condições de amor. Aí que está o problema. Está lá com seus pais, pessoas que te amam, que querem o melhor de você, mas por conta das carências dele, dos condicionamentos sociais deles, eles impuseram a vocês, não por maldade, mas por continuidade cultural, uma série de mecanismos que levam à submissão. Mas quem é que te trouxe esses mecanismos? Aqueles que te amam. Como é que eu vou soltar isso? Sem más intenções. Sem nenhuma sem maldade. Sem más intenções, isso daí eles passaram por isso. E eles receberam isso, então eles estão passando isso adiante. Isso. Então, como é que você tem a impressão de que na hora que você soltar o balão, você soltou todo o amor que você recebeu? Então eu tenho medo. Eu só quero que saia o que é ruim, não quero que saia o amor. Mas naquele balão, o amor não está dentro dele. O amor não fica encarcerado. E a gente tem a ilusão de que ele está encarcerado. O que você vai retirar é aquela potência negativa que ficou construída e ela vai retornar para a potência original. Esse é o lugar do amor. Então você não perde nada. Quando você solta, você não perde, você só ganha. O teu amor cresce tremendamente porque você ganhou compreensão sobre aquele fenômeno que te trouxe uma submissão e um sofrimento, mas você viu que ninguém fez aquilo por maldade. Fez aquilo talvez por uma cegueira, uma ignorância, não percepção, por às vezes é um respeito à continuidade da herança da família. As pessoas sempre acreditaram daquela maneira e você quer honrar aquela família dando sequência e continuidade àquele tipo de comportamento. Então não foi uma coisa perversa, entendeu? Exatamente por isso que você não consegue largar o balão. Essa é a manha do negócio. Então você imagina naquele exemplo que eu dei da generosidade e da mesquinhez. Os balões têm diferentes cores. Aí esse é um outro segredo. A gente tem balões no porão, que são balões de eventos muito legais que a gente passou. São balões bacanas. Essa experiência eu quero guardar para mim. E aí você faz questão de mantê-la lá na tua prateleira.
É o balão azul. Agora, o balão vermelho, que são esses que consomem a sua potência, eles também estão ali. Só que você tem um balanço de energia. Sabe, balança que você vai lá, que você pesa assim, pesa assim? Então, hora está mais para um lado, hora está mais para o outro, né? Dependendo da minha generosidade, eu vou encher meu balão azul. Eu fico com um balão positivo, uma energia positiva mais frequente no meu campo de energia. Mas se eu valorizar a mesquinhez, essa mesquinhez ela cresce a partir de onde? Do esvaziamento do meu balão azul. Então, minha generosidade esvazia, minha mesquinhez sobe, depende da minha escolha. O que eu vou querer alimentar? Eu tenho o meu pacote de potência e de energia, e eu vou gerenciar essa minha hidrelétrica, né? Vou jogar energia para cá ou vou jogar energia para lá. Para onde eu escolher minha energia, a energia vai. Ela vai encher o que ela precisa encher. Só que aquilo vai trazer consequências. Você não pode reclamar das consequências depois. O que a gente precisa ter é o seguinte: não ficar tão apegado com o resultado das coisas que a gente faz. Se a gente faz as escolhas de coração, desejando o nosso bem e o dos demais seres, qualquer coisa que acontecer, que eu já disse, não está sob seu controle, você vai ter aprendizado com ela. Você e todas as outras pessoas. Você não vai construir um jardim do Éden, onde tudo é maravilhoso e perfeito, que é uma ideia absolutamente fantasiosa da nossa cabeça, porque você desejou alguma coisa, ou porque você conseguiu desmontar 2 ou 3 problemas seus da sua condição humana. Isso é uma ilusão, né? Não pense dessa maneira. Você tem uma trajetória onde você tem, ao longo da sua trajetória, a possibilidade de fazer escolhas na direção de uma energia mais positiva, mais sutil, mais benéfica, e que ela vai acumular nesse balanço energético uma potência de modificação da realidade muito maior do que a negativa. O que nós estamos vendo hoje na humanidade? Uma profusão de balão vermelho. Balão vermelho para todo lado. É gente sofrendo de todo jeito, de toda maneira, né? A humanidade está numa situação bem complicada, né? O que houve? No nosso balanço energético, a gente botou nossas fichas numa visão egoísta da vida, mesquinha. E agora a gente está sofrendo as consequências disso. Então a gente vai ter que começar a olhar para esse desejo que a gente tem. A gente é mesquinho porque a gente deseja coisas só para a gente. Então a gente vai ter que soltar. Não pode ser algo só para mim, tem que ser para mim e para os outros também. Aí eu vou ter que soltar esse balão. Quando eu solto, eu não perco nada, eu divido. Quando você divide, você não perde, você amplia o que você tem. Entende? Porque nós somos todos as pessoas, nós não somos só nós somos todos. Se todos ganham, eu ampliei muito o que eu tinha, porque só eu tinha, agora todos têm. Então é uma outra lógica, isso é a base da abundância. Eu estava num grupo, conduzindo um grupo de meditação, e uma das pessoas chegou para mim, uma menina, ela é estudante, ela é ótima, uma menina muito lúcida, e ela falou assim: eu descobri, ela tirou do meu oráculo a carta abundância, e na meditação ela trabalhou a abundância. E ela falou: Paulo, me veio uma compreensão da abundância. Eu falei: qual é a tua compreensão? Ela falou: abundância é a noção de pertencimento. Porque na meditação dela, ela visualizou areia, que ela estava sentada na areia de uma praia, ela pegou aquela areia, ela pegou um grão, aquele grão, ela viu a terra dentro do grão, e aí o grão se expandiu, e ela viu que estava tudo dentro do grão. E na mesma hora ela entendeu que na verdade ela é tudo. Está tudo dentro dela, ela é tudo. Então não tem essa separação. E essa é a maior noção de abundância que ela poderia ter. A abundância não é ter coisas. A abundância é a ampliação da consciência de pertencimento. Eu achei isso espetacular. Bati palma, falei: você é minha guru. Você é minha guru. Sensacional, eu aprendi isso. Foi assim, um ensinamento maravilhoso, maravilhoso. Eu falei: nossa senhora,
que presente que o universo me deu, né? E, obviamente, deu a todos nós que estávamos no grupo, todos recebemos essa abundância, esse presente. Então, a gente precisa mudar as nossas noções das representações de conceitos, ou de ideias, ou de valores, e de sentimentos que a gente tem, que eles são muito habituais, eu acho. E eles são muito mais profundos do ponto de vista do que eles representam. E a gente não tem exatamente noção do que isso significa na prática, porque se nós somos uma unidade, é como se fosse, Paulo dá um exemplo da árvore com as suas folhas. Então imagina que uma folha dissesse, não, eu não faço parte disso, e saísse da árvore e fosse ficar sozinha, ela ia secar e morrer. É o que está acontecendo, né? Só que a gente não percebe. Esse é um exemplo que dá para vocês meditarem a respeito, né? Como é que seria se a folha resolvesse se dizer, não faço parte do todo, e fosse embora, né? Era o fim dela, e está acontecendo isso, na verdade, com a gente. E eu acho que se a gente começa a perceber isso, já consegue pelo menos ter vontade de fazer a mudança, já é alguma coisa, né? É necessário que você entenda o seguinte, muita gente fala isso para mim, Paulo, eu preciso mudar? Eu falei, claro que não. Você sente a necessidade de mudar se quem você é não satisfaz. E eu tô para ver alguém que diga, que satisfaz. Eu estou plenamente satisfeito comigo mesmo. Eu tô, mas até gostaria de botar um botoxinho para dar uma esticada aqui. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar isso, minha vida é perfeita, eu sou feliz, eu tenho um bom desempenho profissional, financeiramente não tenho problemas e tal. Mas eu falei, ué, então você vai fazer plástica por quê? Ela falou, não, é porque eu tenho uma gordurinha aqui que me incomoda. Eu falei, mas você disse que é plenamente feliz? Aí ela riu, ela falou, não, mas você está exagerando. Eu falei, não, eu não estou exagerando. É porque, assim, as representações que fazem você achar que é feliz vão todas, aliás, não vai nenhuma com você depois de você morrer. Nem mesmo a gordurinha, porque as minhocas vão comer a gordurinha. Por isso que a gente sabe quem não está feliz, porque se tiver encarnado tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que está ali azeda, que precisa ser melhorada. Porque senão já tinha, né? Se iluminado e a coisa estava no outro nível. Então... porque é interessante você colocar isso, porque assim, a base dessa manifestação nossa, dessa vida terrena, é a polaridade. Né? Não há nada que exista 100% de um lado. Né? Então, é essa balança que eu falei. Né? Então, nós não somos 100% maravilhosos. Nós temos as nossas pestezinhas que moram aqui dentro, né? Assim como também temos anjos que moram aqui dentro. Então, a gente tem essa bagunça toda aqui dentro. Por isso mesmo, como o nosso espírito tem essa vibração, ele está aqui experimentando fisicamente esses processos da polaridade para aprender e reunir novamente, né, o processo todo, que a gente se dividiu e aí a gente perdeu a noção do todo. Viemos aqui experimentar, Vlad, não ter a noção do todo gera essa confusão, todo esse sofrimento. Então voltamos para a união. Estar encarnado, a representação melhor que eu conheço para isso, eu gostava, na minha adolescência, de ler, eu tinha tudo do Pato Donald. Tinha toda a coleção toda, eu adorava ler o Pato Donald, tinha os manuais, saíam várias coisas, entendeu? Tinha o manual do escoteiro mirim. Tinha também, isso aí meus filhos tinham. Mas uma coisa que ficava muito na minha cabeça era que o Pato Donald, volta e meia, ele se via na situação de que aparecia um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Isso aí. Eu achava aquilo fantástico, porque é assim que é. Já naquela época eu já estudava, com 15 anos eu comecei a estudar teologia, meu pai era advogado, teólogo e filósofo. Então eu comecei cedo a ler livros. Então eu olhava para aquilo e dizia, gente, é isso aí. Nós vivemos assim o tempo todo, queiramos ou não. Porque nós somos assim. Não é uma coisa que está no campo do desejo. Nós somos a polaridade. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber gerenciar essa polaridade. Esse balanço energético a gente tem que saber gerenciar. A gente vai estar sempre sendo confrontado com as perspectivas da luz e da sombra.
Se você ficar apavorado de ver a sombra, você vai ter muita sombra. Se você passar a olhar para a tua sombra, mesmo. você ilumina a sombra, tem menos sombra. É isso, é simples assim. Mas ficou apavorado, aumentou a sombra. Você encheu o balãozinho vermelho. Então, isso é muito interessante, assim. Como que a gente consegue superar essas limitações de visão? Porque até então a humanidade tinha uma ignorância de conhecimento tão profunda que ela teve que lançar mão de configurações místicas que acabaram restringindo a percepção, né, mais completa do todo, né? E aí algumas percepções místicas limitantes, mais voltadas para instituições e rituais, elas acabaram enterrando a potência da pessoa. Também. Porque isso tudo é causado por algo fora de mim, é castigo de algo fora de mim. Então pronto, você tirou totalmente a potência de você conseguir. A confundir religiosidade com espiritualidade. Exatamente. Eu no outro dia falei sobre isso, então realmente... Isso cria um aprisionamento enorme, quer dizer, eu não posso sentar com você e por conta de uma crença e você me dizer alguma coisa que seja uma reflexão que vá na oposição dessa crença. Eu me levanto e vou embora. Eu falo, não, mas peraí, se nós somos uma polaridade, eu estou de um lado e ela está apresentando o outro, essa polaridade é que vai me ajudar a unir. E não a ir embora, porque aí eu aumento entender, a polaridade negativa. A compreender, né? A pensar que a gente está desaprendendo. Então eu tenho que entender as concepções, eu tenho que olhar para as concepções, aceitar, acolher, né? Paulo, eu vou falar para você uma coisa. Vamos continuar no próximo programa que você fizer, vamos continuar isso, porque eu acho que ainda tem muita coisa, né? E é maravilhosa a forma como o Paulo coloca. Então, eu vou pedir para você arrematar, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas antes de você arrematar, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tiver interesse, né, em estudar um pouco mais sobre criação da realidade, Luciano, você põe para mim os livros do Dr. Paulo, por favor? Ele tem, são 3 livros agora, né? Fora o oráculo, mas 2 já estão aí, Criadores de Realidade, uma síntese de um tema complexo, e o outro é Colapso. Eu vou frisar novamente que o ideal seria ler o Criadores de Realidade primeiro, né? Mas tem mais um livro aí, não é esse não. Tá aí? Tá, eu trouxe. O Medicina do Despertar? Medicina do Despertar. É o terceiro livro. Tá aí não, Luciano? Não, mas no site tem, a pessoa entra tudo no bem, site. Eu trago de novo. No programa passado a gente até mostrou, acho que a imagem. Mas tudo bem. Então agora vamos dar o telefone, Dr. Paulo, que é 99253 1688. 99253 1688, que tem o WhatsApp. E quem preferir escrever um e-mail é paulokdessar@gmail.com. E eu queria passar também a imagem vermelha que você tem aí. Quem tiver interesse no livro, nos livros, que ele tem um outro que é Medicina do Despertar. A Medicina do Despertar, é só entrar na página do AGBook, né? www.agbook.com.br, e lá procurar pelo nome dele, né? Paulo K. Dessar, que está lá, se eu não me engano. Paulo K. Dessar, que você me acha. Que aparece os livros que ele tem, inclusive o oráculo também. Isso, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Na verdade, lá tem os livrinhos do oráculo. O oráculo você tem que me pedir para eu te enviar, porque o oráculo eu mando fazer à medida que a pessoa pede. Entendi. Eu tenho só o livrinho com os significados, o que significa. Mas se você quiser o baralhinho para você tirar, aí você me entra em contato que eu encaminho para você. Que aí encaminha. Gente, anotaram tudo, né? Então agora você arremata, por favor, né? Tá bom. Então vou arrematar com a seguinte dica. Limpe os seus porões. Seus porões estão cheios de rato, mas tem uma surpresa. Os ratos não mordem. E olha, dá até para ficar amiga deles, né? Eu quando era pequenininha tinha a Cinderela um ratinho. não ficou, os ratos não ajudaram ela a fazer o vestido e tudo mais. A nossa ideia de rato é que está errada. É que está errada. Dá para você ter relação. Eu tinha ratinho. Meus netos, volta e meia, têm. Aqueles pequenininhos Entendeu? Então, é uma questão de a gente
parar de ter medo dos ratos, porque as pessoas, ao invés dele ser pequenininho, a pessoa olha um rato e já entra em pânico, grita, berra e tal. Se a pessoa começar a travar uma relação com ele, vai ver que são fofinhos, são extremamente agradáveis, né? Se são assim os que estão fora de nós, imagina os que estão em nós, como é que a gente pode travar um relacionamento, né, saudável, duradouro, né, e que vai trazer um bom crescimento espiritual. Dr. Paulo, eu agradeço muito, foi muito bom, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito e aprendeu bastante, que eu acho que é até o principal, né? Mesmo quem ficou assim meio desconfiada, segue a minha sugestão, põe em prática, começa a tatear, assim, segue algumas sugestões que ele deu, que eu tenho certeza que vai começar, que nem o Fernão Capelo Gaivota, perceber que resulta. Vai começar a ter resultados e vai ver que é por aí o caminho que funciona, né? Então, eu agradeço a ele e queria lembrar que segunda-feira às 9 da noite nós temos reprise, mas quem quiser ver esse ou outros programas do Dr. Paulo, todos os nossos programas estão no Facebook, na página do Sintonizando Saúde, ou então no YouTube. É só entrar lá que os programas estão todos lá. Vão fazer 6 anos de programa, então coloca lá Sintonizando Saúde. E vocês podem, inclusive, assistir outros programas do Dr. Paulo, que já vai ampliar um pouco, né, essas ideias todas. Né? Ele fala aos pouquinhos, um dia ele fala de uma coisa, outro dia fala outra, e se vocês verem todos, vão ter uma ideia mais completa do todo, com certeza. Então eu agradeço a todos vocês, né? Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.